O exame de urina, o que é o exame de urina? O exame de urina, ele se caracteriza por ser um exame físico, um exame químico, tá? Exame microscópico e pode também a gente realizar um exame microbiológico, certo? Então, se a gente vai lá no médico, normalmente, né, um exame de rotina, o médico vai pedir um hemograma, pelo menos, certo? E um parcial de urina, que é o, vamos dizer, o exame que mais dá trabalho, né? Porque a gente às vezes tem que voltar no laboratório para coleta, é chato de coletar urina, né? E a gente vai entrar aqui numa informação importantíssima: coleta do material. Conforme a gente vai falando, eu vou explicando para vocês a importância de seguirmos o que o laboratório diz sobre a coleta do material. Mais de 70% dos erros de análise não estão no erro de análise. 70% a 80% estão no erro de coleta do material. Opa, isso quer dizer o quê? Que se não tiver uma boa coleta, a gente não precisa ter o melhor aparelho. A gente vai ter o exame errado no final. O resultado não vai ser o correto, não vai refletir a realidade daquele paciente. Tá? Exame físico e exame químico, muitas vezes a gente faz através de análise visual, tá? Chegou a urina, certo? No laboratório. O que a gente vai analisar? Turbidez, coloração, se tem muita urina ou se tem pouca urina, mas principalmente turbidez e coloração, certo? Exame químico é o que? A presença dos constituintes químicos da urina, que a gente estava falando até agora. Tem sódio, tem potássio, tem glicose, tem alguma substância formada por alguma bactéria presente, tem corpos cetônicos, tem urobilinogênio, que é um problema, né, na formação, então, da bilirrubina, da quebra da bilirrubina, que mais? pH, tá? Densidade, certo? Tudo isso, então, vai ser analisado. Por quê? Porque existe uma padronização, existe um normal, né, uma normalidade para esses parâmetros. Normalmente, o exame químico, ele é feito com fitas reagentes. A gente vai falar um pouquinho depois, tá? E o exame microscópico, que a gente vai precisar do microscópio, e o exame microbiológico, que é a cultura de urina, ok? Então, no exame de urina, ele serve para quê? Para um diagnóstico e monitoramento, tá? A gente não pode esquecer que ele é diagnóstico e monitoramento de doenças renais e do trato urinário, doenças sistêmicas ou metabólicas, que isso vai alterar a composição sanguínea, que vai alterar, então, a minha composição urinária, doenças hepáticas e biliares, acabei de falar do urobilinogênio, o que tem, né? O que tem o rim a ver com a urina? Ora, no fígado a gente tem o que tem a ver o fígado com o rim? No fígado a gente tem todo o processo metabólico, né? A maior parte acontecendo ali de formação de glicose, de proteína e de degradação de substâncias. Então, se o fígado não está trabalhando muito bem, um dos componentes formados, que é o urobilinogênio, urina, então ele é solúvel, né, em água, ele é eliminado através da urina, tá? Então a pessoa que também vai alterar a coloração da urina, certo? Desordens hemolíticas, então se a gente tem algum problema, né, de formação dos glóbulos vermelhos, por exemplo, pode ser por produção insuficiente da eritropoetina ou excesso de eritropoetina, presença de células sanguíneas na urina, que não é normal, né? Essas células, elas estão íntegras ou não estão íntegras, presença de hemoglobina na urina. Pô, a hemoglobina está dentro da hemácia,
Se eu não tenho hemácia, eu posso ter só hemoglobina? Posso. Agora, se eu tenho hemácia, eu tenho hemoglobina também. Tá? Por quê? Porque os eritrócitos, né, as hemácias, elas podem ser destruídas na passagem do néfron, pode ser destruída devido ao pH, tá? Urinário. Então, eu posso ter somente a presença de hemoglobina e não ter a presença de hemácias. Posso ter a presença de hemácias com formato totalmente alterado devido a isso, ok? Eu tinha lembrado de mais alguma coisa, sistemas e metabólicas, né? Então, a presença de glicose, por exemplo, na urina, o que quer me dizer? Opa, a célula não está reabsorvendo, não está captando a glicose. Está sobrando glicose na corrente sanguínea. Se está sobrando glicose, o transporte de glicose para o interior da célula, que é a obtenção de energia, não está funcionando adequadamente, né? Porque eu tenho um limite, então, de filtração glomerular para a glicose. Então, está sobrando glicose no sangue, ok? Então, ele é um parâmetro, né, do que acontece no nosso organismo. As recomendações, então, para a gente fazer um bom exame de urina. Amostra bem homogeneizada, coletei direitinho, a Rosane é um paciente exemplar, ela foi lá, coletou direitinho, fez higiene, coletou o jato médio, não é o primeiro jato, nem o último jato, coletou o jato médio, deixou no laboratório, certo? O fulano do laboratório foi analisar e não misturou essa urina. Ora, o que acontece? Célula, cristal, proteína, tudo isso ele decanta, apesar de não ser o normal aparecer proteína, né, na urina, mas ele vai decantar. Se decantar, o que vai acontecer? Eu vou centrifugar a minha urina, vou virar, né, aquele conteúdo que eu tenho e vou centrifugar. O que vai acontecer? Eu não vou pegar parte do sedimento que está no meu potinho. Com isso eu tenho o quê? Eu tenho um erro de análise. Daí é um procedimento de análise, tá? Que em torno de 20 a 30% de erros ocorrem nessa etapa de processamento. Ok? Recipiente adequado, por exemplo, eu tenho uma urocultura. Eu não posso dar um pote que possa ter um possível contaminante. É um pote de conserva. Pote de conserva tem sódio. Pote de conserva tem vinagre. E daí? pH vai ser mais baixo. Eu vou aumentar a minha quantidade de sódio na urina, porque já tem o vidro, né? Então, não deve ser utilizado pote. Maionese aumenta a gordura, aumenta a parte de lipídios, ok? Então, os frascos, eles têm que ser os frascos adequados, tá? Eu não preciso todo o volume urinário, eu preciso só o jato médio. Entramos aqui no volume adequado. Eu não posso ter 1 ml de urina, isso em pacientes graves, claro que eu vou dar um jeito, em crianças, né, em idosos, às vezes, a pessoa tem uma insuficiência renal, ela não urina, então a gente tem que achar estratégias, às vezes se coleta com seringa direto na bexiga e coleta uma amostra e faz análise, certo? Então, o volume adequado, porque o volume adequado vai me mostrar exatamente o que eu tenho no meu volume urinário. Não adianta eu ter só uma amostrinha, tá? Pode ser que naquele momento, né, a minha filtração, a minha troca através dos túbulos, ela tenha sido, né, de alguma forma alterada naquele momento por alguma ação hormonal, certo? E ele não reflita, então, exatamente o que acontece, né, na minha filtração glomerular, no meu funcionamento renal, no meu funcionamento dos néfrons, ok? Normalmente em torno mínimo de 10 ml, tá? Que a gente precisa para centrifugar, para você ter uma amostra representativa do que você tem
do funcionamento, né, renal. Observação contra fundo branco, para a gente poder ver o que? Turbidez, para a gente ver cor, certo? Isso é importante, isso pode alterar. Contra a luz, tá? Não vou olhar no escuro, né? Ah, não, parece não estar turva. Olho contra a luz, ah, não, ela está turva, né? A cor também pode interferir se não tiver uma boa iluminação. E luz adequada, ok? A coleta de amostra. Então, como eu comentei, a coleta de amostra ela tem um procedimento a ser seguido. Então, quando é mulher, né, lavar a região vaginal. Quando é homem, lavar a glande, né, com água e sabão e enxaguar com água em abundância. Ah, mas eu tô no laboratório, eu não vou fazer um enxágue aqui com um chuveirinho, né, com a duchinha. O que posso fazer? Posso passar um lenço, né, posso passar uma gaze umedecida, certo? Depois uma gaze seca. Tem formas de fazer sem você ter que tomar um banho, né? Tem um chuveiro. Então, esses cuidados são importantíssimos. Ah, professora, por quê? Porque às vezes não é a urina que está com problema. A urina ela está onde? Ela está lá na bexiga, né? Então a gente passa pelos túbulos, lembra? Túbulo coletor, ureter, bexiga. Ela vai passar pela uretra para depois ser eliminada. Então eu tenho que ter certeza que, por exemplo, se tiver muita célula, ou se tiver bactéria, é da urina, e não de onde? E não da questão externa, né, na parte mais externa da genitália. Isso vai interferir. Homem, normalmente, não tem muita bactéria, tem bactérias assim, né, às vezes uns cocos, uns gram-positivos, tal, que é da pele. A mulher tem muita flora vaginal, então pode se contaminar pela flora vaginal. Isso é normal, né? Claro, quem está fazendo o exame, ela já sabe, ela é um bacilo longo e é gram-positivo. É lactobacilos, não tem nada a ver com infecção urinária, né? 99% das vezes, certo? Desprezar a primeira porção de urina no vaso sanitário. Ah, não, eu coleto tudo. Errado. Errado. Para que serve? Essa primeira porção, ela está onde? Ela está na uretra. Então, a gente acabou de eliminar a urina, a gente acabou de fazer xixi, certo? A gente não elimina 100%, fica um pouquinho de líquido no canal da uretra, tá? No canal uretral. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro jato, neste pouquinho, né, neste volume que ficou armazenado nessa porção, porque o rim não está parando de funcionar, gente. O que a gente permite é o esvaziamento da bexiga, eliminando praticamente toda a urina, mas ao mesmo tempo que a gente está eliminando, está chegando mais urina na bexiga, certo? Então ela não se esvazia completamente e esse canal ele vai se enchendo. Só que na uretra a gente pode ter contaminantes, a gente pode ter infecção. Então, pode ser que não seja na bexiga, pode ser que seja uma infecção uretral, ok? Então, parcial de urina, análise de urina, a gente despreza o primeiro jato. Esse primeiro jato vai fazer o quê? Uma limpeza desse canal. Opa, vamos eliminar o que tem ali, que está parado, né? Vamos eliminar ali. E o que vai vir, então, é exatamente o que eu tenho dentro da bexiga, que é o parcial de urina, certo? Por que eu não preciso da porção final? A porção final ela é desnecessária, eu só vou diluir, então. Então, se padronizou que todos os valores de referência, todos os valores de normalidade. Quando eu falo valores de referência dentro da disciplina, quer dizer o quê? São valores normais. E os valores normais estão ligados à estatística, né? Da curva lá, tá? Então, a curva de Gaussman, o que ela nos dá? O que é normal? O que a maioria da população possui? Então, a maioria da população, num jato médio, ele possui tanta quantidade de células, tanto de glicose, tanto de pH, tanto de densidade, certo?
Se eu pegar a porção final, eu vou estar diluindo essa porção média. E essa porção final, ela pode alterar também densidade, concentração das substâncias e pode me dar um valor alterado no parcial de urina das substâncias que eu estou medindo, tá? Então, lava-se, faz a higiene, despreza a primeira porção de urina no vaso, certo? Primeiro jato, e coleta-se o jato médio. Coletou o jato médio, tira o potinho e elimina o restante da urina, tá? Mínimo de volume 10 ml, que é o que a gente vai precisar para fazer a análise. Normalmente, quanto se coleta? De 20 a 50 ml, é o jato médio, tá? E a gente não encosta na parte interna, a gente não deixa também a urina passar e bater na mão da gente, não é nem questão de higiene manual, é questão de contaminar a nossa amostra. Então, imagina, eu tenho uma cultura de urina, eu estava mexendo em outra coisa, não lavei a mão e coletei a urina e passou na minha mão. E daí? Estava mexendo na lavoura. Tem um monte de bactéria na terra. E um monte de bactéria na terra que pode ser uma bactéria de infecção urinária. Pode. Daí o que vai acontecer? Ah, não, tem uma infecção urinária aqui. Mas a paciente não tem nem sintoma para isso, mas apareceu na urina, certo? Frasco, se o frasco não tiver higienizado ou não ser estéril ou não ser o primeiro uso, ele pode estar contaminado. E daí? O que vai acontecer? Certo? Então, isso são coisas importantes na análise de urina, tá? Desprezo, né, o restante da urina no vaso, fecho o frasco e encaminho imediatamente ao laboratório. Por que hoje a maioria dos laboratórios pede para que a urina seja coletada no laboratório? Tem gente que coleta de madrugada e deixa a urina fora. Se tiver uma bactériazinha, o que a gente aprendeu em micro? A cada 20 minutos ela se multiplica, dobra a quantidade. Eu tinha uma, eu vou ter 2, eu vou ter 4. Então, eu coleto às 3 da manhã, levo às 10 da manhã no laboratório, fora da geladeira, tchau e benção. Certo? Então, preferencialmente se coletar no laboratório. Não coletou no laboratório, coletou em casa, deixa na geladeira até o momento de levar ao laboratório. E urina na geladeira não tem problema nenhum. Tá? Como a gente falou, a urina, teoricamente, ela é estéril, tá? Não tem nada no sangue, não tem nada em lugar nenhum, então ela é um ultrafiltrado sanguíneo, então não vai ter contaminante. Claro, ela vai se contaminar onde? Quando passar pelo canal vaginal. Se for coletada adequadamente, ou pela glande, se for coletada adequadamente, não vai ter contaminante. Certo? Então, a importância de uma boa coleta, tá? Tanto o laboratório quanto a pessoa que coletou, o laboratório recebe, mas ele não está recebendo a urina e está fazendo a urina. Chegou, vai fazer, chegou, vai fazer. Normalmente não é assim que acontece. Você armazena essa urina, tá? De grande porte até pode ser, mas de pequeno porte não. Você armazena e você vai fazendo, agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Terminou a coleta, daí sim, eu pego todas essas urinas e processo. Então, nesse período de coleta até processar, a urina tem que ser guardada em geladeira, tá? É o correto, justamente para você eliminar a multiplicação bacteriana. Aqui diz caso a urina não seja processada, mas mesmo assim, 2 horas é bastante, gente, certo? Então, normalmente a gente deixa. O que pode acontecer quando a gente armazena a urina na geladeira? Pode precipitar alguns tipos de cristais, né? Então, a alimentação da gente, ela pode ter a presença de cristais e elas passam pela urina. Esses cristais ou esses íons que são filtrados, eles podem se ligar e formar cristais, tá? E esses cristais, então, aparecem na urina. E eles podem precipitar e deixar a urina um pouco turva, mas isso você observa depois no microscópio, tá? Sem vamos dizer assim,
Custo-benefício, ainda o benefício é maior guardar na geladeira, certo? Evitar a coleta em pacientes que estejam apresentando, então, secreção vaginal ou fluxo menstrual, né, que estejam menstruadas. Por quê? Porque vai aparecer sangue, isso pode alterar o exame, pode ter tanta hemácia que isso interfira no teu resultado. E secreção vaginal, porque você pode ter um excesso, por exemplo, de leucócitos, tal, que possam também interferir na leitura da microscopia, tá? Caso não seja possível, a paciente está com muita dor, é provavelmente uma infecção urinária, ou precisa, ela tem uma insuficiência renal, então você usa um tampão de algodão. Então, é tipo é um filtro, certo? Faz um tampão, coloca no canal vaginal, certo? E o xixi passa, é filtrado, então, pelo algodão. Ok? Claro, vai ainda aparecer alguma coisa, mas vai ser bem menos do que se não tivesse esse tampão. Coletor, principalmente em crianças ou em adultos, né, que não tenham, então, estejam com problema de incontinência urinária e precise fazer, a gente precisa colocar um coletor. O coletor nada mais é do que um saquinho, essa parte amarelinha aqui é onde tem uma cola, né, e essa cola, então, ela é colocada entre gente, fugiu o nome, tá? A genitália, agora veio, certo? Existe masculino e feminino, tanto para criança quanto para adulto, e você, então, coloca esse coletor. Quando o indivíduo faz a urina, ele fica nesse saquinho. Depois de um tempo, você retira esse saquinho e faz, então, coloca num tubo para processar essa amostra. Cuidados, né? Também nós temos que realizar higiene, principalmente na região perineal ou perianal, ao redor, né? Porque a proximidade do ânus, então, essa anatomia, principalmente no caso de mulheres e no caso de crianças, né, femininas, no caso de meninas, isso é comum acontecer contaminação. Do homem, não, porque você coloca, então, né, a região peniana dentro do coletor, impedindo, assim, ou dificultando, assim, uma contaminação de amostra. Caso, então, a criança ou adulto não urine, a gente deve realizar trocas desse coletor. No máximo, ou recomendado é a cada 30 minutos. Faz uma nova higiene e coloca um novo coletor. Nem sempre o laboratório faz isso. Isso causa um problema também na realização da análise. Por quê? A cada 30 minutos, teoricamente, você pode ter uma contaminação pela pele desse coletor, fazendo com que altere também o resultado, tá? Caso a criança evacue simultaneamente, desprezar o material, realizar nova higiene e colocar novo coletor. Claro, né, gente, ali vai fazer uma mistureba, né? Então você vai ter mais fezes, mais bactéria do que propriamente urina.